Fala galera da Planet, beleza? Eu sou o Lucas Alenquer e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Laís, que veio aqui trazer mais uma história de vocês e é uma oportunidade única de poder compartilhar um pouco das experiências que todos vocês têm tido aqui no exterior, principalmente aqui no Canadá. Então, hoje a Laís está estudando Paralegal. Technology. É um pouco mais difícil de pronunciar, né? E, nossa, dá primeiramente os parabéns pelo esforço, porque a gente sabe, todo mundo que decide vir para cá estudar e trabalhar, né? Carrega uma responsabilidade a mais, né? Então, Laís, eu queria começar esse papo, né? Eu não sou advogado, tá? Desculpa. Não precisa. Mas tem muito advogado lá do outro lado que talvez se interesse, com certeza vai se interessar pela sua história, pela tua experiência aqui. Então, eu queria, antes de mais nada, entender como é que foi, onde nasceu a ideia do Canadá com você, né? E como surgiu e como é que você arquitetou tudo isso na tua cabeça antes de chegar aqui? Bem, tem já 4 anos que eu e meu marido, a gente pensava em vir pra cá. A gente veio pra cá antes de morar. Viemos 3 vezes. Primeiro pra conhecer, depois eu vim pra passear. E a terceira vez a gente veio fazer um curso de línguas pra realmente ter certeza, né? Que era o lugar que a gente queria ficar ou não. Não sei se é algo transcendente, mas quando eu vim para Montreal, desde a primeira vez, eu já me apaixonei por Montreal, eu já falei isso. Não é qualquer outro lugar do Canadá que eu viria, eu queria vir para Montreal especificamente. Já conheci Toronto, a gente já Ottawa, algumas cidades, a cidade do Quebec, mas Montreal clicou. É a cidade, porque ela tem características de cidade pequena, que eu gosto, e tem características de cidade grande, que eu acho que é necessário para cultura. Tem muita coisa para poder fazer aqui, então, assim... atividades. Muita. No inverno, no verão, então, é bem interessante. E aí, como a gente tem 2 filhos adolescentes, para eles era muito legal também. E a gente queria sair do Brasil... por conta deles, a gente queria um lugar onde eles se sentissem mais livres, mais tranquilos, para poder andar. Minha filha de 12 anos, ela anda de ônibus sozinha aqui, de metrô, vai para os lugares, tem um parque aqui que no verão ela foi sozinha com as amigas e voltou. Então, no Brasil, a gente nunca ia poder proporcionar a ela isso, e ela faz. Meu filho também passeia bastante, quer sair de noite com os amigos, sai, a gente fica bem tranquila com o transporte público daqui. Então, era esse ambiente que a gente queria proporcionar para eles, e por isso, essa era a razão principal da gente querer sair do Brasil. A mãe ficou com o coração mais calmo aí. E o pai, principalmente, também. Tá bom. O pai também. E a Laís profissional? Acabou decidindo por um caminho que não era original. Vocês pensaram por um processo de migração, acabaram indo por outro, né? Exatamente. Fala um pouquinho aí como é que A gente pensou primeiro, há 4 anos atrás, a gente entrou, eu e meu marido, num curso de francês para poder tentar fazer o processo normal de residente permanente. Mas depois a gente acabou desistindo e continuamos com a vida da gente, tocando nossa vida no Brasil. Num determinado momento a gente tem que ir. Só que aí o processo de residente já estava meio apertado, meio complicado, demora demais. Davi, adolescente, meu filho, e não ia acabar atropelando as coisas e não ia dar certo pra gente. A gente já não estava também mais elegível, né, como no início, no processo a gente já não estava mais, porque os meninos já estavam maiores, então ficava mais difícil para eles. E pra gente também, a gente já não tinha até a questão da pontuação, então a gente já não estava bem dentro da pontuação. Resolvemos, falamos com o André, e aí a gente fez um bate-papo com ele, e ele, não, mas realmente agora pra vocês, a opção pra vocês virem é a opção de fazer o college, que é pelo PEC, né? E aí resolvemos, bom, já que vamos pensar, quem vai fazer o college? Eu ou meu marido? Como é que a gente vai se organizar? Questão de língua, questão de estudo, mercado de trabalho, como é que a gente vai fazer isso? Porque é uma divisão de responsabilidades, Com né? certeza. Enquanto alguém vai ficar o dia inteiro enfurnado estudando e tem que passar na prova, Isso. né? No outro idioma,
né? O outro também segura a responsabilidade de procurar emprego, organizar a vida, né? Enquanto... Porque não é simples, né? Não é aquela coisa assim, todo mundo... Bom, quando eu conversava com as pessoas que estavam fazendo college aqui, todo mundo falava pra mim, não, mas é tranquilo fazer um college. Não é que seja difícil fazer um college aqui. O problema do college aqui é que lhe demanda tempo. Você tem que estar dedicada ao college. Dá pra você trabalhar? Dá pra você trabalhar dependendo do semestre, porque por semestre você tem variação de cursos que você vai fazer. Então, varia a quantidade de aula que você vai fazer, mas de qualquer forma você tem muito trabalho, ele demanda tempo. Você tem que estar conectado. Então, assim, não é que seja difícil, mas também lhe requer tempo. Então, você não tá o tempo inteiro livre para poder fazer o que você quer. Então, tem que pensar um pouco nisso também. Isso é uma prática, isso é tema recorrente. Todos os estudantes de todas as áreas, aqui realmente, especialmente no Canadá, e eles são conhecidos por essa excelência no ensino, porque também tem o outro lado, né? Eles exigem mais. Né? Estudante para eles é estudante. É profissão, estudante. Exatamente. Não é tão simples assim, eu vou estudar e eu vou trabalhar e vai dar tudo certo e tal. Às vezes é meio complicado. É um sacrifício, é uma correria, né? Ainda mais você tem família, filho, casa, as coisas para poder organizar e tal. E o dia continua sendo de 24 horas, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas, e aí você acabou escolhendo o curso de paralegal por prosseguir nessa carreira que você busca jurídica, né? Exatamente. No Brasil eu sou formada em Relações Internacionais, estava fazendo um curso de Direito, mas acabei não terminando o curso de Direito, mas eu queria seguir algo nesse sentido. Eu não queria vir para cá de qualquer jeito para fazer qualquer coisa. Eu queria ter uma carreira aqui. No Brasil eu tinha uma carreira, eu queria continuar com essa carreira. Eu acho que não importa onde você tá, era um desejo meu, né? Sim. Então, não era a qualquer jeito, de qualquer custo. Então, eu li bastante, pesquisei bastante, eu já conhecia o paralegal e eu disse, então deixa eu ver como é que funciona o curso de paralegal lá e a área lá. Sim. Então, depois de fazer essa pesquisa, eu percebi que era uma área muito interessante, principalmente a longo prazo, porque eu não acho que vale a pena você vir para cá a qualquer custo. Fazer uma coisa que você não vai gostar e passar 1 ano e meio se esforçando por Eu tenho visto algumas pessoas que não estão felizes, estão no meio do caminho tendo que trocar exatamente por conta disso. Como a gente já tinha bastante tempo pensando nisso, a gente conseguiu se organizar para poder fazer. Finalmente a gente resolveu então que eu viria para o curso de paralegal. Vim fazer em inglês. Meu curso é em inglês. Apesar de ser um curso, ele demanda bilíngue, que é francês, no caso bilíngue aqui para eles é francês e inglês. Toda a minha parte teórica eu tenho que ler, então é um francês instrumental. Eu quase não falo francês no college, mas eu tenho que saber. Eu tenho que saber escutar, porque às vezes eles têm essa mania que a gente estava até conversando antes, né? Eles falam uma frase e no meio eles colocam palavras em francês. Então, você continua, então você tem que ter uma noção, sim. Mas não é algo... Se você só tiver o inglês e quiser levar à frente, dá pra você fazer. Você vai ter que estudar mais. Né? Você vai ter que se esforçar mais. Essa é uma informação importante, né? Porque a gente não costuma ter uma formação de francês na escola. Pelo menos não a nossa geração, né? Isso. Nossos pais, avós... Tiveram, sim. É verdade. Pois é. Mas, então, mais o inglês, né? Como língua estrangeira. Mas isso é uma informação importante mesmo... Em Montreal, uma cidade bilíngue, né? Você vê que ela é bem dividida, assim, sim, né? Você pode ver... tem bairros, né? Que você fala mais francês, mais inglês. Outros mais inglês. No centro da cidade fala tudo misturado. O mais interessante disso tudo é que você ainda pode estudar, trabalhar, viver, tocar o seu curso ainda que em inglês, em essência, né? Isso. Então, os professores falam inglês com você. Sim, né? A aula toda em inglês.
você responde, se você quiser optar para responder em inglês ou em francês, você faz. Eu sou a única estudante internacional do meu college. É bem difícil, assim, porque todos eles são bilíngues praticamente de nascença. Eles estão lá porque alguns estudaram em escola inglesa e outros porque queriam melhorar no inglês. Mas todos falam francês da minha sala. Eu sou a única que não falo mesmo desde pequena francês, eu acho. Mas fora isso, a gente tem curso de francês também. Na grade curricular eu faço francês. Então, até para poder... Porque eles entendem que como eles estão dando curso em inglês, eles precisam também ofertar o francês. Porque, assim, apesar do curso ser inglês, para o mercado de trabalho, eu vou ter que ser bilíngue. Certo. Então, dificilmente eu vou conseguir achar um bom emprego ou um emprego regular se eu não for bilíngue no caso deles, porque a lei aqui, ela é bilíngue. Então, o Canadá, ele é o sistema civil, mas o Canadá não, desculpa, o Quebec é o sistema civil, mas todo o resto do Canadá, ele é do common law, então é jurisprudência. A gente tem que estudar os dois, então eu leio, toda a jurisprudência, ela é... Fora do Quebec, ela é em inglês, porque eles não fazem julgamentos em francês, mas aqui dentro é em francês, então tem muita coisa que a gente precisa estar acompanhando e tal. Então, assim, dificilmente você vai ser contratado por uma empresa, um escritório de advocacia. Aliás, porque você tem várias áreas dentro do paralegal que você pode optar por ir. Não necessariamente só trabalhar no escritório de advocacia, o que é legal também. Então... Te dá flexibilidade, né? Dá, mas de qualquer forma, qualquer lugar que você vai trabalhar, você vai ter que ser bilíngue. Então, tem que pensar nisso. Você entra com inglês, mas já esteja preparado para poder também sair falando francês, né? Que é bem interessante. Mas isso é uma formação de 3 anos, né? Isso. Então, você, ao longo dos 3 anos, também vai ver francês. Isso. Tanto na realidade do college. Como também francês na vida, né? Isso, exatamente, então, exatamente. Acaba sendo um tempo de te preparar como profissional, Você né? vai ir com mais calma, com mais tranquilidade, e vai ser mais natural para você aprender o francês, porque você vai estar tendo contato diário, então você vai pegando as coisas. Então, não é aquele desespero de você, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser bilíngue já para poder fazer o college. Não é. Não dá, né? Não é, entendeu? Eu gostaria muito que fosse assim sempre, mas não dá. Não dá. Mas é mais tranquilo. Você vai com o tempo aprendendo. Hoje eu falo muito melhor do que eu falava antes. Então, assim, em 6 meses você já vê uma evolução e até o final, com certeza, já vai, né, já tá melhor. Sim. E como é que é o teu dia a dia, né, no teu curso? Você já conhecia grande parte do que é lecionado? Você está performando bem lá? Como é que os professores encaram você sendo a única, talvez, imigrante, estudante internacional? Como é que é esse teu dia a dia aí? Então, já acabei o primeiro semestre, estou agora começando o segundo semestre. Foi um semestre bem tenso para mim, mas na parte nervoso? Nervoso, assim, porque por mais que você... Aliás, essa é uma grande questão, todo mundo aqui comenta, né? Que a gente não tá preparado, por mais que a gente tenha... O meu inglês era tranquilo, era super... eu tive que fazer uma prova para poder entrar no college de conhecimento, entrei, enfim. Mas a questão é que você... O tempo inteiro, o dia inteiro, de 8 da manhã, às vezes, até 4 da tarde, só escutando aquilo, e de uma maneira diferente, né? Porque é uma maneira muito mais instrumental, muito mais formal, que você tem que lidar. Não é general English, né? É not at all. Então, é mais técnico, né? Exatamente. E acaba que, assim, nas primeiras semanas eu chegava em casa com dor de cabeça, porque aí você tem que mudar tudo. É um clique que você tem que dar e tal, e você pensa e aquilo, enfim. Mas com o tempo, na 3ª, na 4ª semana eu já estava bem mais tranquila e tal. Então, o começo ele é difícil. As 2 primeiras semanas são bem estressantes, mas depois que você pega... vai também de forma mais gradual e mais tranquila, né? Mas, assim, meu dia a dia, ele é puxado, ele é corrido. Dependendo da quantidade de aulas que você tem. Semestre passado eu tive 6 matérias, esse semestre eu já tenho 8.
Então, já tá um pouco mais corrido, mas também tá mais tranquilo, porque eu já peguei a manha, já tá mais fácil. O sistema, ele é totalmente diferente. Apesar de ser civil aqui, civil no Brasil, eu tive, por eu ter estudado lá, uma noção, mas as leis são 90% diferentes. Os princípios, alguns são os mesmos, mas as leis são bem diferentes. Mas o que me deu uma certa vantagem com relação à turma, porque a maioria de lá, alguns saíram da high school, então são pessoas mais novas, outros vieram de outros colleges que não estavam gostando, estavam fazendo ciências humanas. Então tem algumas coisas, mas não todas, mas assim... E a tua bagagem te ajudou a te impulsionar, minha bagagem de vida e minha bagagem de acadêmica também. Então era mais fácil para mim, para eu conseguir ler os artigos, para eu conseguir entender o princípio, para eu conseguir aplicar, então... Virou melhor aluna, então. No final foi. No final foi. Minhas notas foram destacadas, assim, do resto da turma. Mas, assim, eu estudei bastante, eu me dediquei bastante. Não foi algo que, assim, foi galgado. Não vem por acaso, né? Não veio por acaso, mas é isso, não é difícil, acho que no Brasil eu tinha que estudar muito mais. As provas aqui são tipo do Brasil, são todas provas abertas, eles buscam dos alunos exatamente o conhecimento, o que você se aprofunde mais. Então, como eu tinha isso do Brasil de sentar e ampliar, pra mim foi tranquilo. Mas é um outro nível, assim, sabe? Agora tem muito trabalho, muita coisinha que você tem que seguir, muita norma, e eles são muito rígidos, muito sérios. Então, você tem que realmente entrar na dança deles. Sim. Uma vez que você entrou e você tá, então a gente consegue deslanchar. Fico feliz. E essa interação com os alunos, com os professores, e o corpo da escola, como é que tem sido, assim? É super tranquilo. É isso, desde que você mostre que você é uma pessoa responsável, que você tá ali pra estudar, que você de fato tá se esforçando e tal, eles lhe dão um feedback super positivo. Meus professores, eu adoro meus professores. Meus professores da área, então, pra mim, são, assim, fenomenais. Eu não tive problema com nenhum professor. Tem algumas coisinhas chatas, viu? Que quem vem fazer aqui, por exemplo, a gente é obrigado a fazer educação física. Então, tá lá eu, com quase 40 anos de idade, tendo que fazer corrida, competindo com um menino de 17, 18 anos. Aí ele é o melhor da turma, né? Aí eu não fui o melhor, definitivamente não fui o melhor. Mas esse semestre, por exemplo, é badminton. Na aula de educação física, eu tenho que ser a boa em badminton. Eu nem sabia o que era badminton no Brasil. Enfim, tem alguns cursos, assim, que são da área gerais e as outras que são das específicas, né? Que eles pensam o aluno para formar ele, né? Como um todo, né? Exatamente. Não é só a parte técnica. Né? Porque é isso. Eles estão... Na verdade, o college de quem saiu, é a preparação para o mercado de trabalho, mas é de quem acabou de sair do high school, né? Eles não veem como uma universidade ainda, mas é uma preparação. E para o mercado de trabalho, muitos, dependendo para o que você vai fazer, o college é mais importante até do que a universidade aqui. Isso era o ponto muito interessante que você mencionou, porque muita gente no Canadá, e até imigrante mesmo, passam pelo college e não vão à universidade. Não, porque não tem necessidade. Então, assim, necessidade para o mercado de trabalho, dependendo do que você vai fazer. Óbvio que se você quiser ser um advogado, você vai ter que ir para a universidade. Aliás, que tem outra coisa que é interessante. Quando eu terminar o paralegal, se eu quiser seguir para a universidade de direito e ser advogada, eu acredito o que eu fiz, todos da área de direito, e eu diminuo a quantidade de anos para a universidade. Muito interessante. Porque a gente dá o curso, e é realmente o curso. Eu faço criminal, eu faço processo civil, eu dou 3 anos são 2 anos e meio de civil, então eu faço até civil 5. Então tem muita coisa que é a mesma coisa. A diferença é que vou ser treinada no final para atuar dentro do processo na área técnica. Eu não vou poder dar
legal advices, né, que eles chamam aqui. Aconselhamento, isso, né? legal para o cliente, mas a parte toda de preparação de processo, de até acompanhar no julgamento. Então, tudo isso, assim, aqui eles dizem que o paralegal pode ou dar o caso para o advogado ou pode destruir o caso. Então, o poder do paralegal aqui, como é importante, assim. Então, é bem interessante. E nessa tua pesquisa sobre o mercado de trabalho, você já sabe mais ou menos por onde você vai se inserir, o que você quer fazer? Então, eu tenho uma vontade que é continuar na área corporativa. Tem vários escritórios de advocacia aqui que utilizam muito, e essa área corporativa é a área que mais dá. O financeiro é melhor, né? A retribuição financeira, no final das contas, ela é a melhor. Mas, em compensação, você trabalha também bastante. Outra coisa que é importante. Paralegal aqui não faz 40 horas, não. Por semana. É um pouquinho mais. Só acaba quando termina, Só né? acaba quando termina, exatamente. É menos do que o advogado, mas é uma pessoa que é extremamente responsável e tal. Agora, tem outras áreas que você pode atuar, como paralegal também, que são... A demanda é menor. Você pode trabalhar para o governo sendo oficial de justiça, que é um pouco diferente do Brasil. O oficial de justiça aqui é a representação do juiz mesmo, do lado de fora. Então, o oficial de justiça que prende na área civil, ele faz Não prisão. sabia. É ele que faz a prisão, é ele que faz, tipo, ele pode ir para poder mandar você sair da casa quando você não tá pagando, ou foi dado um julgamento, você não tá cumprindo, é ele quem vai lá para poder fazer. Então, assim, tem... Isso alivia um pouco a carga em cima do Totalmente, do o poder corpo judiciário. Exatamente. É ele que vai no local quando tá no meio do julgamento, o juiz quer saber de alguma coisa, é ele quem vai lá e dá o aval dele, dizendo o testemunho dele vale como o do juiz, como se o juiz estivesse lá, os olhos do juiz. Então, assim... Você vai sair muito poderosa desse curso. Não, só se eu for o bailiff. No caso, eu não sei se eu vou querer ser, vamos ver. Mas provavelmente, assim, que é interessante é que a gente tem 6 meses de estágio obrigatório. Sim. O próprio college é quem vai direcionar você para o estágio. Então, você tem alguns cursos aqui que eu sei que você que tem que correr atrás do estágio, esse não é o caso, é o college que vai fazer a sua colocação, e aí você, dentro da área, você vai dar algumas opções e eles vão escolher. O que acontece no final? Normalmente, as pessoas com quem eu tenho conversado e o que eu li não ficam no estágio, as pessoas que de fato não foram, não andaram na linha, não deram o retorno que se esperava. Fora isso, normalmente o pessoal aqui fica, ou então, por exemplo, eu achava que eu queria ficar na área de corporativo, mas por alguma razão já não é isso que eu quero ir para a área de criminal, então aí eu acabo mudando. Tá. Mas é bem interessante porque quando você termina, você já sabe mais ou menos quanto você vai ganhar, como é que vai funcionar, o retorno financeiro, como eu já tinha dito. É interessante. É bem interessante. Legal. As perspectivas estão por isso que eu se mostrando legais. Por isso que eu escolhi com calma antes, porque eu queria algo que me desse um retorno a longo prazo seguro. Eu não queria fazer qualquer coisa. Então, com isso, eu tenho uma carreira para seguir e uma carreira segura para poder, continuar aqui. Tá confortável com a tua escolha, né? Exato. Tô muito feliz. Eu adoro. Todo mundo que que pergunta, eu falo assim, eu tô encantada. Isso é bom. Isso é o mais importante no final, né? Tá com o coração calmo, tranquilo, fazendo o que gosta. Isso é o cenário perfeito. Com certeza. E aí, Laís, se a gente pudesse ajudar nosso amigo advogado, candidato a advogado aí do Brasil, sonhando igualzinho a você alguns anos atrás, eu já um pouquinho mais de tempo atrás, mas também com o mesmo sonho de se enveredar aí pelo Canadá, estudar fora, ter essa experiência, até, quem sabe, né, como foi o teu caso, imigrar, né, estabelecer residência aqui. Você teria algum conselho a dar para esse pessoal lá? Eu acho assim, é super viável. Você precisa ter, no mínimo, inglês, né? Tá afiado
uma base aí do inglês para poder você vir. Você fez um teste, né? Eu fiz o TOEFL, eu tive que fazer o TOEFL. Eu tenho uma série de testes de exames que eles aceitavam em Salvador, para mim, como eu sou de Salvador, era mais fácil fazer o TOEFL, eu acabei fazendo o TOEFL e entrei. Eles pediram para que eu tivesse a ciência de que eu ia utilizar o francês, então, inclusive, a Mari, que me ajudou no processo aqui, ela disse, Laís, fique atenta, vai estudando, vai relembrando o francês, porque você vai precisar e tal, a pra gente ler. avisa aqui, hein? Avisou. Avisou. Se prepare. Mas assim, eu tinha essa confiança, né? E hoje ela é uma realidade pra mim. Também não foi nada bicho de sete cabeças, não. Eu não acho que a pessoa tenha que se estressar muito, mas também não tem que ficar muito calma e dizer, não, eu vou conseguir lidar com tudo, porque não é assim. É aquele estresse que te mantém atento. Exatamente. Né? Tem que estar atenta mesmo a tudo e você ser uma pessoa aberta a ultrapassar todas as barreiras. E em vez de parar e paralisar e dizer, parei aqui, o que eu vou fazer para poder passar e melhorar e ir à frente? Sim. Porque se você for daquele tipo de pessoa que primeiro problema você já para, dificilmente você vai conseguir, principalmente na área jurídica aqui. Né? Você tem que estar sempre, né, tentando achar novos caminhos. Mas se você é advogado no Brasil, por convicção, provavelmente você aqui já tem isso. Já tem esse perfil, já tem o somebody love, né? Pra poder fazer isso. E não é diferente aqui. Mas esquecer o que você aprendeu com relação, assim, não querer comparar as leis. Não tem como você comparar, você está em outro país. Mas você já vai lhe ajudar a bagagem do princípio. Né, de como ler, de saber ler. É mais fácil, é mais tranquilo. Aqui as leis são mais simples e mais objetivas do que no Brasil. Você não tem um vade-mecum gigantesco que toda hora também está mudando e tal, não é. Aqui a coisa mais... Você tem o Código Civil e você tem o Código de Procedimentos e aplicados são as regras, mas é tranquilo. Eu dou força, apoio. Se precisarem de qualquer coisa, podem me contactar também para trocar uma ideia. É interessante. Eu sou apaixonada pela área, então... legal. Isso dá para ver no teu depoimento, né? Então, gente, poxa, Laís, obrigado mesmo aí pelo pedacinho aí da tua experiência aqui. Isso eu acho que ajuda muito as pessoas a entenderem, até mesmo tomar coragem, né? Tem muita gente que tem muita vontade, mas dá um medo. A gente sabe como é isso. Acho que todo mundo já sentiu um pouco disso, né? Com certeza. Fazer de uma vida lá para poder recomeçar tudo de novo não é fácil, não é simples, mas se você tá aberto e disposto a isso de verdade, vai enfrentar um monte de dificuldade, vai sim, mas vai passar por isso e no final, a luzinha no fim do túnel é sempre mais, ela brilha mais, ela é melhor. Legal. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado a você e olha, se vocês também tiverem qualquer dúvida em relação a essa área, a tua carreira jurídica aqui no Canadá, deixa teu comentário aqui, manda tua mensagem pra gente, a gente vai tentar na medida do possível. A Laís também já se colocou um pouco à disposição aí para dar esse aconselhamento jurídico, né? Tem muita coisa que não dá para falar, mas que perguntas específicas é mais fácil. Manda pra gente, depois a gente vai tentar de todo o coração responder a todas elas, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.